Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. O texto do dia vai nos dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139 e versículo de número 23. O Senhor, inicialmente eu quero dizer para você, e você também sabe disso, Ele conhece toda a nossa vida interior e tudo aquilo que acontecerá conosco. A nossa vida está nas mãos de Deus, porque o Senhor, Ele é o soberano Senhor, Ele é eterno e Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que irá acontecer conosco. E o chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é um chamado glorioso. E sempre dentro das nossas habilidades, e talvez aquelas habilidades que ainda não temos, o Senhor irá nos ungir, irá nos capacitar, irá nos preparar para que possamos desempenhar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas a maior incumbência que o servo de Deus e a serva de Deus terá nessa terra, todos os irmãos e irmãs terão em suas mãos, é também de anunciar o Evangelho de Jesus para as pessoas e também, através de sua vida, como instrumento glorioso de Deus, povoar o reino de Deus. A síntese diz: Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão que incluía preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Essas são as principais características do chamamento de Davi, a preservação do povo e também ser um precursor daquele que haveria depois de sua linhagem real, o Senhor Jesus, o nosso padrão de vida, aquele que é o nosso maior exemplo de vida enquanto homem e teve aqui nessa terra, passou as mesmas dificuldades que nós passamos hoje, enfrentou as mesmas intempéries da vida que nós enfrentamos nos dias de hoje, mas mesmo assim ele se manteve fiel ao seu chamado, à sua missão que lhe foi confiada por Deus Pai para estar conosco nessa terra. Diante de todas as adversidades, o Senhor Jesus, como homem, ele manteve-se sempre fazendo a vontade e o querer de Deus. A sua vontade era fazer a vontade de Deus. E eu e você, como servo de Deus, temos muito a aprender com Davi, um homem que, segundo a palavra de Deus, já quero te adiantar, era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com dificuldades, mesmo com debilidades e também algumas deficiências e alguns pecados ocorridos ao longo de sua vida como ser humano, ele tem também algumas habilidades que nós precisaremos extrair e nós iremos extrair essas habilidades, aquilo que ele tem de melhor, nós iremos fazer esse sumo aqui e iremos absorver aquilo que Davi fez de importante, de bom diante de Deus e nós iremos copiar e nós iremos observar todo o processo em sua vida, o lapidar de Deus em sua vida e aquilo que o Senhor projetou para a sua vida e que aconteceu. O Senhor disse e o Senhor cumpre, porque o nosso Deus não é o homem, ele não é o homem que diz uma coisa e volta atrás, e ele se arrepende de fazer e não faz. O nosso Deus é um Deus poderoso para fazer promessas, mas também para cumprir todas as suas promessas cabalmente em nossas vidas. Como de costume, nós teremos 3 objetivos principais que nós iremos delimitar ao longo dessa primeira lição de hoje, que já está em tela e você pode acompanhar conosco. Primeiro é apresentar como se deu o chamado de Davi. 2, entender a relação entre a sabedoria de Deus e a vocação divina. 3, enfatizar que o Senhor conhece o nosso coração. Todas as vezes que o nosso Deus tem um chamado a fazer na vida de um homem, ele já conhece toda a trajetória, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é onipresente e ele também é onisciente. Esses atributos que só o Senhor, o nosso Deus, tem, de saber todas as coisas que acontecerão
futuramente. O projeto que Deus tem reservado para a minha vida e a sua vida. O chamado que Deus tem para mim e para você é um chamado específico para cada um de nós. O chamado que Deus tem para mim, eu acredito que talvez seja um chamado diferente que o Senhor tem para a sua vida jovem, para a sua vida professor, e também vocês, os nossos amigos que acompanham conosco aqui a partir do YouTube, no canal ADC Educacional. Então, o chamado que Deus tem para as nossas vidas, Ele irá nos capacitar dentro das nossas habilidades e ainda fará um aperfeiçoamento nas nossas vidas para que possamos desempenhar o papel que o Senhor quer para as nossas vidas, o chamado e aquilo que foi incumbido por Deus a nossas vidas em fazer. Lembremos, Davi não nasceu rei. Davi foi ungido a rei com a idade tenra ainda, mas ele não assumiu o trono de imediato quando Samuel o ungiu rei de Israel naquele momento. Passaram-se algum tempo, uma preparação é necessária. As habilidades precisavam ser ainda mais colocadas à prova na vida de Davi. Davi foi moldado por Deus para que depois ele se tornasse propriamente dito, de fato, rei sobre Israel. Então há um percurso a ser trilhado na minha vida e na sua vida, querido jovem. Na sua vida, jovem, eu digo para você, há um aperfeiçoamento de Deus sobre a sua vida e sobre o chamado que Deus tem para você. E aí eu quero perguntar para você, jovem, e você, professor, também poderá fazer essa pergunta aos jovens em classe. Você vai perguntar para ele qual é ou quais são as suas habilidades, qual é o seu chamado, o que você sentiu de Deus em que você tem à disposição nesse chamado que Deus tem te capacitado e que você tem as habilidades necessárias e que você pode até dizer para você também, jovem, esse é o chamado que Deus tem na minha vida. Se é louvar, é se preparar, é se polir. Se é pregar, é ler a palavra de Deus, é orar, é se consagrar, é buscar a Deus, é ter uma intimidade maior com Deus. Então, dentro das diversas habilidades que Deus dá aos seres humanos, como seus servos, é o Senhor que vai fazer o aperfeiçoamento ao longo do tempo. O texto que nós estaremos estudando em classe é o texto que está em tela, de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 13. É o texto que vai falar quando Samuel é enviado à casa de Jessé, o pai de Davi, o belamita. E nós vemos que pela leitura desse texto, você que já leu esse texto em casa, é claro, e já conhece esse texto já de cor e salteado, você vê o posicionamento de Samuel ante o chamado que Deus faz para ele ir até a casa de Jessé para escolher um rei sobre Israel. Naquele momento o Senhor já havia, diz o texto da palavra de Deus, aqui em 1 Samuel 16, versículo 1, o texto vai dizer: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Agora o Senhor especificamente vai escolher um rei sobre Israel. O primeiro rei, Deus dá a chancela, mas quem escolhe o primeiro rei, o rei Saul, em que é desaprovado agora aqui por Deus, o Senhor o rejeitou como rei, foi o povo que escolheu. E nós conhecemos bem a história. Voltando aos capítulos anteriores, nós vamos perceber que a nação de Israel, ao ver as outras nações ao redor terem um líder, terem um soberano, terem um rei, eles também queriam um rei. Mas eles não entendiam que o rei deles sempre foi o Senhor, aquele que governa com cetro de ferro, aquele que tem um domínio de geração a geração,
aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem todo o domínio, que tem todo o poder, que tem toda a ciência, que tem todo o conhecimento, o Senhor, nosso Deus, que julga com justiça e retidão, com certeza será sim um julgamento do Senhor. Abrindo um parêntese, não o julgamento que é feito hoje no nosso país, espalhado às cortes, espalhada pelo nosso país. E nós vemos isso acontecer de uma forma, às vezes, até nebulosa, em algumas situações, juridicamente falando. Mas voltando aqui para Davi, a escolha de Davi, Davi tinha outros irmãos. Davi, o texto vai dizer para nós aqui do capítulo 16 de 1 Samuel, que Davi era ruivo, era vermelho, ele tinha uma boa aparência, mas ele não tinha as qualificações necessárias ao olhar a ótica humana para ser um rei sobre Israel. Ele não tinha. Mas o nosso Deus, como a própria palavra de Deus nos diz, o Senhor não vê a aparência apenas do homem. Deus vê como está o seu coração diante dele. Uma obediência, um desprender em fazer a vontade de Deus são essenciais, serão fundamentais na vida de um homem ou de uma mulher escolhidos por Deus. Foi o que aconteceu. Todos os seus irmãos, estou aqui apenas parafraseando para você, você já conhece a história muito bem. Os irmãos foram colocados um após outro, foram colocados. E aí Samuel, humanamente falando, olhava para o primeiro e disse, com certeza é esse que é o rei sobre Israel, que eu vou ungir. E o Senhor dizia para ele, não é esse. Passaram-se todos os filhos, todos os mancebos passaram. E aí Samuel pergunta, ainda existe alguém ainda? E aí o pai de Davi, Jessé, vai dizer que ainda tem um pastor de ovelhas, que está no campo. Então, imediatamente é mandado chamar Davi, e eles só sentam à mesa para fazer ali a refeição, quando Davi chega, e ali Davi, o Senhor orienta a Samuel e diz, é este que tu deverás ungir. E Davi é ungido rei sobre Israel naquele momento. Ou seja, não são as nossas aparências que vão nos fazer uma pessoa chamada ou não por Deus. Tem coisas mais importantes do que a aparência. O caráter de um homem, a personalidade firme, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de integridade na presença de Deus e também na presença dos homens é o que vai acontecer. A introdução nos diz, ao enumerarmos os principais estadistas da história, ou os reis mais célebres, ou ainda os personagens bíblicos mais admirados, provavelmente fará parte da imensa maioria das listas. Belém, uma das personalidades mais conhecidas da humanidade. Nesta primeira lição, falaremos sobre o chamado de Davi, a soberania de Deus e a vocação divina para as nossas vidas. Subtópico, na verdade, o tópico 1 da nossa revista, o chamado de Davi. Subtópico 1, temos tempos difíceis. Nos dias de Davi, Israel passava por uma série de situações que despertava preocupação. Região disputada por povos vizinhos que queriam invadir o território de Israel. 2. Invasões motivadas pela busca de água, pastagem e terras cultiváveis. 3. Incompatibilidade religiosa e cultural. Muitos desses problemas vieram em decorrência de um constante esquecimento e distanciamento do povo acerca do que Deus fizera por ele. O Senhor sempre mostra ao seu povo como eles devem se portar e transmitir às gerações futuras as suas leis. É o que está no início da nossa revista. O tema é Davi, de pastor de ovelhas, a rei de Israel. E vai dizer mais embaixo, fé e ação em meio às adversidades da vida. É isso que vai fazer com que nós iremos sobressair todas as dificuldades da nossa vida. É como nós iremos reagir. É como nós iremos reagir diante das situações difíceis. Israel estava agora vivendo uma situação difícil por conta do seu distanciamento
e do esquecimento das coisas divinas, das orientações de Deus, e tudo aquilo começava a se estreitar, a se tornar uma situação difícil. Os povos queriam vir contra ele, diante das situações adversas que estavam já se figurando sobre a nação de Israel. Era necessária a intervenção divina, e o povo precisava entender, e o rei sobre Israel precisava entender que todas as vitórias e batalhas deveriam ser vencidas com a ajuda de Deus e não só apenas com seus esforços humanos. Esse é um grande erro das pessoas. Olha, querido jovem, talvez tenha sido algumas dificuldades ocorridas em sua vida e talvez você ainda não galgou, não recebeu, não veio até você ainda uma vitória, porque algumas coisas ainda precisam acontecer na sua vida. Precisam ser tiradas ainda algumas coisas do seu coração que possa estar impedindo o agir de Deus e aquilo que Deus tem reservado para você dentro do chamado que Deus tem para a sua vida. E aí eu falo para vocês uma coisa importante. Eu vou dizer aqui uma frase que você deverá guardar no seu coração acerca de reação. O que é reação? Reação é a resposta de um corpo e de uma mente. Olha, preste atenção. É a resposta de um corpo e de uma mente para sair da inércia e da acomodação. É isso a reação que nós deveremos fazer. É a resposta de um corpo e de uma mente para sair da inércia e da acomodação. Nós precisamos sair da vida paralisada, da acomodação e ter em mente e ter uma ação, assim como nós iremos aprender na vida de Davi, as ações que foram tomadas por ele ao longo de sua vida, ao longo da trajetória de sua vida, que fez Davi um homem bastante conhecido por todas as pessoas, sejam elas crentes, sejam elas evangélicas ou não, mas todas as pessoas, quando se trata de rei e falam sobre o rei Davi, toda a humanidade conhece e tem um respeito. Mas nós vemos ao longo da história do rei Davi o que ele enfrentou para que tivesse o seu nome ali deixado um legado à sua vida. Subtópico 2, Samuel, um profeta em Israel. Samuel é fruto de uma oração impressionante de sua mãe Ana, 1 Samuel 1, do 9 ao 19. Cresceu servindo ao Senhor e ao longo de sua vida teve uma destacada importância à frente do povo de Israel. Ele foi o último líder do período dos juízes. Com o passar do tempo, os israelitas começaram a desejar um rei nos moldes das nações ao seu redor. E Saul foi escolhido. 1 Samuel 8 e versículo 20. Até Samuel, quem governava, e nós entendemos muito bem isso pela palavra de Deus, eram os juízes que tinham essa liderança sobre a nação de Israel. Mas o povo, com a cerviz dura, uma teimosia e muitos deles rebeldes às orientações que eram dadas por Deus para a vida dos juízes, eles não queriam mais ouvir. Será que isso não acontece nos dias de hoje? Deus tem levantado os seus servos, líderes na casa de Deus, pastores, obreiros, líderes de departamentos, para governar, para liderar, para orientar. Você, talvez jovem, que tem o seu líder de jovem, tem o seu pastor também na casa de Deus, na sua congregação. Então, aqueles que o Senhor escolhera para liderar-nos, nós precisamos entender que aquela liderança posta sobre a vida destes homens ou mulheres, essas lideranças que são levantadas por Deus, têm o aval de Deus. Eles estão sob uma autoridade divina, uma delegação de autoridade que foi confiada a eles pelo Senhor nosso Deus. Então, todas as vezes que o homem ou uma mulher que conhece a Deus e que lê a palavra de Deus e às vezes desconhece essa situação de autoridade, ele vai entrar em uma situação difícil. Nós vimos que aconteceu com Saul. Saul, ele não era sacerdote e por não esperar o tempo necessário, sacrificou. Nós vamos ver isso ao longo desse trimestre. Por isso que ele foi rejeitado por Deus, porque as suas habilidades não davam para ele essa abertura
para fazer isso. Existem muitas pessoas que querem fazer tudo e não podem, não têm autoridade para isso, não têm o chamado de Deus para aquilo. Ou seja, eu e você, querido jovem, querido professor, nós temos que entender qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. Onde Deus nos colocou, ou onde Deus irá nos colocar, nós deveremos entender que não devemos usurpar daquilo que Deus não nos deu, apenas aquilo que o Senhor nos confiou. Eu não vou fazer atividades, eu não vou fazer alguns trabalhos que não está sobre a minha tutela, que não está sobre a minha responsabilidade, para que eu não possa cair em descrédito, tanto de Deus, como também da liderança onde estou fazendo parte, em uma congregação ou uma igreja. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser uma vida de obediência aos princípios de Deus e dentro da autoridade constituída por Deus é que nós devemos viver. Subtópico 3 diz, Deus chama Davi. O chamado de Davi nos traz importantes oportunidades de aprendizado. 1. Davi atendeu a um propósito divino duplo, preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Seu reinado foi estabelecido por Deus através do próprio profeta Samuel, 1 Samuel 16:1. As escolhas direcionadas por Deus não deverão ser feitas sobre a ótica ou padrões humanos. A escolha de Davi como rei sobre Israel não foi partida de princípios humanos apenas. É claro que Davi tinha algumas habilidades, claro que Davi tinha inteligência, mas quando veio sobre Davi a unção de Deus, o azeite foi derramado sobre a cabeça de Davi, o Espírito de Deus se apodera da vida de Davi. As habilidades que Davi precisava ter em sua vida começam agora a serem trabalhadas em sua vida. O homem precisa entender que Deus irá o capacitar, ungir. A palavra unção, nós vamos já entender o que significa, mas eu já vou te adiantar. É uma capacitação de Deus na vida do homem. Então, a unção que às vezes a gente começa a dizer de forma até errada em algumas situações, quando uma pessoa é ungida, é uma pessoa que tem movimentos espirituais visíveis e externos. Aí você começa a dizer, ô homem ungido, ou mulher ungida, é um homem de poder, tem muita unção. Ou seja, a unção verdadeira é a capacitação de Deus na vida do ser humano para que os seus propósitos sejam executados da forma que o Senhor quer, dentro da vontade de Deus. Então, a unção verdadeira é a capacitação que Deus dá na vida do homem para ele desempenhar o chamado que Deus tem para a vida dele ao longo da vida dele aqui nessa terra. É isso que nós precisamos entender sobre unção, é essa capacitação de Deus. O tópico seguinte diz, a sabedoria de Deus e a vocação divina. Subtópico 1, Deus é soberano. Um dos princípios da vocação divina é a soberania de Deus. Deus é quem estabelece a forma como o mundo funciona e também tem o poder para aplicar a sua justiça e interferir em todas as coisas da forma que quiser. Embora tenhamos o livre-arbítrio, destacamos que Deus já sabe tudo o que acontecerá. Por isso devemos estar debaixo de sua orientação. Deus, como soberano Senhor, detentor de todo o poder e domínio, mas também sendo aquele que conhece todas as coisas, com a sua onisciência e a sua onipresença de estar em todos os lugares. Ele conhece tudo, ele sabe, com a sua soberania grandiosa, o seu grande poder e a sua autoridade sobre todas as coisas, vai demonstrar essa soberania de Deus, como ele sendo um soberano Senhor. Ele tem realmente como agir da forma que é a correta para as nossas vidas. Eu e você, enquanto servos de Deus aqui nessa terra, nós precisamos pedir a Deus um ouvido sensível à sua voz e procurar fazer de acordo com as orientações que Deus dá aos seus servos, ou talvez diretamente a você, quando você começa a ler as Escrituras, quando você começa a mergulhar na palavra de Deus e o Espírito de Deus que habita nas nossas vidas começará a falar conosco e a nos orientar da forma que nós deveremos viver e nos portar. E dentro dessas orientações que o Senhor vai nos dar,
para termos uma vida tranquila, uma vida abençoada nessa terra. E dentro do nosso chamado será crucial, será fundamental e de extrema importância na nossa vida ter o ouvido sensível e procurar fazer de acordo com as orientações que Deus nos dá através da sua poderosa palavra. Fora disso, dificilmente conseguiremos executar com maestria e também dentro da prudência aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque muitas vezes aquilo que vem sobre nós de poder, de cargos que são colocados em nossas mãos, talvez na vida de muitas pessoas que não têm ainda uma ciência das coisas, que ainda não têm uma prudência, que ainda não têm um equilíbrio emocional e espiritual em sua vida, eles ou elas poderão passar os pés pelas mãos, ou poderão fazer coisas que deverão acontecer talvez no seu coração, uma soberba ou talvez um orgulho diante daquilo que ele foi colocado. E deveremos entender que todos os lugares e locais que o Senhor vai nos confiar de estar é para que o seu nome seja glorificado. É para que o povo de Deus e que seja o reino de Deus povoado ainda mais. O chamado maior que Deus tem na minha vida e na sua vida é para que as outras pessoas que ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Você vê que o chamado de Davi, que nós já fizemos aqui referência, foi para a preservação do povo de Israel, mas também para a conservação ali. Deus sabe todas as coisas, que através de Davi vinha a linhagem real do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias prometido. Ou seja, todas as coisas de Gênesis e Apocalipse vai apontar para o Senhor Jesus. O nosso padrão de vida, o nosso maior exemplo de vida a ser seguido sempre será o Senhor Jesus. Sempre. O nosso padrão em tudo. Porque Jesus, se você ler as Escrituras Sagradas, ele vai ser um padrão para todas as coisas. Quer um exemplo apenas? Um exemplo de vida que foge do sedentarismo. Nos tempos de Jesus, Jesus caminhava bastante. E dizem os estudiosos que Jesus andava pelo menos, naquele tempo, por dia, dentro do seu ministério, cerca de 32 quilômetros. Olha que tempo de caminhada. Não tinha condições de um homem desse ter sedentarismo e ser um homem gordo. Como você pode me observar que eu sou um rapaz um pouco gordo. Mas isso é questão de sedentarismo. Então, ou seja, se nós queremos uma pessoa para ter como espelho, como exemplo em tudo, eu digo para você, jovem, é o Senhor Jesus. E aqueles que têm e hoje servem como um padrão, é porque essas pessoas têm como padrão em suas vidas o Senhor Jesus. É isso que acontece. Subtópico seguinte: o que é vocação divina? Vocação divina tem a ver com a sua escolha, chamamento e direção para os seus eternos propósitos no mundo criado pelo soberano Senhor. Talvez não tenhamos as mesmas vocações atribuídas aos grandes homens de Deus do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés, Jeremias e Davi. Mas uma coisa é certa: Deus tem uma vocação para cada um de nós. E aí, prezados irmãos, jovens, alunos e professores, nós vamos ver que isso é uma verdade. Talvez não tenhamos as mesmas vocações, as mesmas habilidades que esses homens que eu citei agora para você tiveram. Mas talvez nós temos habilidades que talvez esses homens não tiveram. Eram homens também segundo as mesmas paixões, as mesmas vontades que nós. Eram seres humanos. O que diferenciava esses homens de nós era a sua aproximação de Deus, era a sua vida diante de Deus, era uma vida sensível, um ouvido que sempre ouvia a orientação de Deus e ali fazia a vontade de Deus. Esse é o diferencial dos homens, dos grandes homens de Deus que nós vemos na galeria da fé. São homens que fizeram a vontade de Deus diante de extremas situações adversas, mas eles pautaram em fazer a vontade de Deus. Eu coloquei aqui alguns conceitos acerca da vocação que você pode acompanhar comigo em tela. Vocação significa tendência, inclinação para algo, profissão, ofício, talento, disposição natural para realizar
algo. Ou seja, essas habilidades, essas tendências, esses ofícios, esses trabalhos, os talentos que Deus vai nos conceder, aqueles que estão na incumbência de liderança dentro da casa de Deus, eles precisarão ter esse olhar sensível, esse olhar de observância, um olhar de Deus para a vida dessas pessoas e dentro de suas habilidades, eles escolherem pessoas chaves. Dentro de um quebra-cabeça enorme, essas pessoas serão partes cruciais para que a casa de Deus como um corpo, o corpo de Cristo, a igreja de Deus como um corpo de Cristo, tenha a sua funcionalidade de uma forma correta e sadia. Mas é necessário que cada órgão esteja no seu local devido, para que as coisas funcionem da forma correta. Subtópico seguinte, buscando a nova vocação. Quando atendemos ao chamado de Deus e aceitamos a vocação divina, experimentamos uma profunda alegria e satisfação. Cada um que tiver um encontro real com Cristo, poderão ser usados dentro de suas habilidades aperfeiçoadas pelo Senhor. O Espírito Santo nos ungirá, capacitará para que sejamos canais de bênção para as pessoas. Aí a palavra ungir, no conceito, vai dizer conferir poder e habilidades, capacitação para desenvolver alguma atividade. É isso que significa ungir, unção, habilidades, capacitação, que o Senhor vai nos dar para que possamos desempenhar a obra de Deus e também fazer as coisas que estão sobre a nossa responsabilidade enquanto seres humanos, seres sociais, iremos fazer. As habilidades que nós já temos, o Senhor irá fazer com que aconteça um aperfeiçoamento ainda maior dentro daquilo que nós desenvolvemos. Ou seja, pediremos a Deus a sua capacitação nas nossas vidas para que sejamos um instrumento de Deus, um canal de Deus nessa terra para a vida de outras pessoas. Porque as nossas habilidades poderão ajudar outras pessoas que precisam da nossa assistência. Nós, como servo de Deus, dentro daquilo que o Senhor nos capacitou, nos deu inteligência, nos deu a sabedoria de Deus nas nossas vidas. E dentro daquilo que nós desempenhamos, o nosso serviço, o nosso ofício, a nossa atividade será utilizada, será usada dentro da casa de Deus para que outras vidas sejam abençoadas pelo Senhor. Tópico seguinte, o Senhor vê o coração. Subtópico 1, o que o homem vê? O homem natural teve uma visão superficial, aparente, ofuscada e muitas vezes distorcida da ótica divina. O homem facilmente poderá ser encantado, ludibriado, contrariado pela manifestação exterior e aparente. Lembremos-nos que a aparência não poderá ser um determinante em nossas escolhas. O verdadeiro balizador das nossas escolhas e decisões deverá ser o caráter, ou seja, aquilo que está fora de alcance da visão humana. O nosso exterior é reflexo do nosso interior e não o contrário. Isso é verdade. Eu grifei aqui em negrito essa frase, que aquilo que nós temos dentro de nós precisa ser externado. E talvez em algumas situações na vida de alguém, aquilo que é externado não é aquilo que está dentro delas. Mas eu acredito que eu estou falando com homens e mulheres que são tementes a Deus. E aquilo que vai sair de suas vidas, externamente apresentar para as pessoas, é realmente aquilo que está dentro de nós. Porque a verdadeira transformação na vida de um homem ou de uma mulher começa no seu interior, começa dentro do seu coração. A sua vontade é mudada. É mudar o seu caráter, é mudar a sua personalidade e as pessoas começarão a ver realmente, visivelmente, a transformação que o Senhor está fazendo na vida deles. E isso é o que acontece quando uma pessoa se aproxima muito de Deus. E isso é importante. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais parecidos com Deus ficaremos na nossa essência, na nossa vida, no nosso caráter,
na nossa personalidade, uma vida de misericórdia, uma vida de compaixão, uma vida de temor a Deus, uma vida de observância aos princípios de Deus. E isso será muito importante na nossa caminhada de fé, e é isso que as pessoas começarão a ver em nós uma diferença, porque o homem natural, às vezes, ele vai fazer pré-julgamentos, ele vai analisar as coisas de uma forma exterior. E nós, como servo de Deus, precisaremos fazer sempre as escolhas debaixo de oração, debaixo de busca a Deus, de um discernimento espiritual que é muito importante nos nossos dias, de extrema importância hoje, na atualidade, nas nossas vidas, o discernimento espiritual. E o que seria o discernimento espiritual? É nós sabermos distinguir do certo do errado, daquilo que é santo, daquilo que é impuro. E isso é o que nos fará sobressair todas as armadilhas e laços que o nosso adversário tem preparado para as nossas vidas. Mas nós iremos cuidar inicialmente da nossa vida interior, do nosso homem interior, da nossa vida interior diante de Deus. E aquilo que Deus vai fazendo nas nossas vidas, vai transformando a nossa vida. E aí começa a sair, começa a jorrar da nossa boca palavras de bênção, palavras de salvação, palavras que vai trazer na vida um avivamento, palavras que irão trazer na vida das pessoas saúde e paz. É isso que deverá acontecer quando as pessoas estiverem próximas a nós. Elas irão ver uma diferença verdadeira daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. É isso que o homem lá fora, o homem natural, precisa ver em nós, como igreja de Jesus. Uma diferença que é externada, mas que vai partir do nosso interior. Subtópico 2. O que Deus vê? O Senhor vê o caráter, intenções, visão de mundo e uma forma como nos dedicamos a buscar intimidade com Ele. Era o que Samuel, o profeta, enxergava ao ver os filhos de Jessé, e em especial o mais moço, Davi. 1 Samuel 16, 11. 1 Samuel 16, 11, o texto diz: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. É isso que acontece. Deus já havia dado a direção, porque Samuel tinha um ouvido sensível à voz de Deus. Por mais que humanamente ele queria fazer alguma coisa, uma consagração naqueles homens que tinham uma boa aparência, um porte físico grande, mas ele também tinha ali, além da sua visão humana, uma visão espiritual, um ouvido sensível à voz de Deus. E ele ouvia o Senhor falar para ele, e a escolha que era feita era de acordo com a orientação de Deus. Voltando aqui para a tela. Nem sempre o escolhido será aquele que desejamos segundo o nosso juízo de valor. As nossas limitações causam muitos problemas ao fazermos certas escolhas, trazendo para a nossa realidade, trazendo para o nosso contexto eclesiástico. Às vezes nós fazemos escolhas erradas, precipitadas, escolhas que não deveriam ser feitas já de imediato, porque existem pessoas que precisam ser trabalhadas, precisam ser orientadas, precisam ser moldadas, essas pessoas precisam ser acompanhadas antes de serem colocadas em diversos cargos, em alguma situação de liderança. Talvez não tenha as habilidades necessárias, ainda não tenha ainda um caráter formulado por Deus, ainda não tenha as habilidades espirituais necessárias para desenvolver aquele papel. Então esse é o dever de um líder na casa de Deus, é ter a ciência de quem colocar nos devidos lugares, mas com a orientação de Deus, com o discernimento espiritual, não apenas com amizade, ou talvez porque ele aparenta ter alguma habilidade externa. É importante, a habilidade de comunicação é importante, mas não é tudo. A habilidade importante, mais importante que nós devemos ver na vida de um homem é o seu caráter,
é a sua personalidade formulada por Deus e através da sua palavra. Talvez ele não saiba nem se comunicar bem, mas é um homem que teme a Deus, é um homem íntegro, um homem sincero, é um homem que cumpre com seus compromissos, é um homem que tem uma vida regrada pela palavra de Deus. E às vezes aquela pessoa que tem uma habilidade maior na comunicação, talvez tenha uma vida destruída, uma vida embaraçada, talvez uma vida enrolada com diversas situações. E às vezes nós, por acharmos que só as habilidades externas são importantes, nós fazemos muitas besteiras. Nós fazemos coisas erradas, indevidas, e nós colocamos a obra de Deus em risco em algumas situações. Aqui vai um recado para você. Um recado para você. Você precisa entender isso. Porque, olha, jovem, um dia você vai ser uma liderança. Então você já começa a aprender agora aqui com o exemplo de Davi. Davi, antes de ser rei sobre Israel, Davi era um pastor de ovelhas. E para ser um pastor de ovelhas, ele precisava aprender os ofícios de pastor de ovelha. Alguém ensinou a Davi. Alguém ensinou a Davi as habilidades que ele tinha, para depois chegar a matar um urso e um leão. Ele tinha que aprender essas habilidades. E ele aprendeu essas habilidades com quem? Certamente com o seu ciclo de amizades. Certamente com o seu ciclo ali com a sua família, com os seus irmãos, com os seus pais. Ou seja, essas experiências foram talvez aprendidas e outras foram alcançadas com seus próprios esforços. Mas uma coisa é certa, as habilidades externas, as habilidades que os homens têm apenas, não é só suficiente, não serão suficientes apenas. O principal é aquilo que está dentro de nós, é o nosso caráter e a nossa personalidade. Subtópico 3. Como somos vistos? Só quem sabe realmente como somos é o Senhor Criador. Ele pode nos descrever, pois foi Ele quem nos formou. O eterno Senhor analisa o nosso mais profundo íntimo. Deus conhece as nossas deficiências e debilidades causadas pela natureza adâmica. Precisamos nos esforçar para vivermos uma vida que agrada a Deus. É isso. Quem sabe como realizar e como fazer sempre será o Senhor. Mas eu e você, olha jovem, olha professor, olha amigo que nos acompanha através do YouTube, nós precisamos aprender que a nossa vida deverá ser uma vida vivida pelas orientações de Deus, o Ser Supremo, o Ser Soberano, aquele que tem um domínio de todas as coisas, que sabe de tudo. É Ele que conhece a nossa vida, Ele vê o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Então, tudo aquilo que nós formos fazer, nós precisaremos do aval e sempre da observância daquilo que Deus descreveu na sua palavra para as nossas vidas. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida próspera diante das adversidades e dos problemas como Davi enfrentou em toda a sua vida? Você precisa ter fé, mas você também precisa ter uma ação. Você precisa ter uma mobilidade. Você precisa reagir diante das situações. A reação já diz para você, é a resposta de um corpo e de uma mente para sair da acomodação e também da inércia. Você precisa entender que Deus vai agir, mas existem algumas situações da nossa vida que eu e você precisamos dar o pontapé inicial, para que Deus possa continuar agindo nas nossas vidas. A conclusão vai nos dizer, chamado para uma grande missão, Davi foi escolhido por Deus e ungido rei para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Compreendemos a soberania de Deus e a vocação divina. São conceitos que se relacionam na vida daquele que busca seguir pelo bom caminho a ser canal de bênção do Senhor na sociedade. Vamos alegremente obedecer ao Senhor e colocar em prática a vocação divina delegada a cada um de nós, buscando para as nossas vidas as posturas desejadas em alguém segundo o coração de Deus. É isso, prezados alunos e professores, o teor da nossa primeira lição deste segundo trimestre de 2025, que estaremos estudando Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida será a temática que nós estaremos estudando. E nessa primeira lição, aprendemos a vocação de Davi, essa vocação que foi dada por Deus em sua vida, para quê?
através de Davi, houvesse a conservação do povo de Deus e também viesse ali a linhagem do Messias prometido. Que Deus em Cristo continue te abençoando de uma forma rica e tremenda. E até a nossa próxima pré-aula.